esse canal? Navegando em ideias. Não se preocupe não que essa parte eu posso editar. Vamos lá. Olá, gente. Petrusca. A gente está em mais uma edição do Navegando Ideias, que antigamente acontecia nas cafeterias aqui de Aracaju, mas com a pandemia a gente está entrando no novo formato que é via online pelo YouTube, né? Nas cafeterias a gente reunia pessoas para discutirem os temas, era muito legal, conseguimos botar muitas pessoas lá, mas agora a gente está tentando um novo alcance para discussão de várias ideias, de várias áreas do conhecimento, de uma forma que seja acessível às pessoas. Hoje a gente está com o Tiago Júlio Bonfada, né? Tiago é um querido amigo, ele é médico, também é psicanalista, docente, didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e é o autor do livro que a gente vai conversar hoje, que é Sigmund Freud, a última versão. O currículo dele total, assim, um mini currículo pequenininho dele total, vai vir nos créditos no final do nosso encontro, tá certo? Tiago fez um livro muito interessante, porque esse livro dele, ele traz a ideia de Freud na primeira pessoa, ou seja, é como se Freud estivesse narrando os fatos da vida dele. Como é que surgiu isso, Tiago? Boa noite, Petrusca, boa noite aí as pessoas que estão ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, esse seu convite. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui contigo mais uma vez, né? A primeira vez que a gente se encontra em eventos psicanalíticos e estar aqui podendo divulgar um pouco do meu trabalho, desse livro, Navegando em Ideias, é muito satisfatório, né, para mim. Bom, a tua pergunta foi como se deu a ideia desse livro, foi isso? Também, como é que surgiu tudo? Porque uma coisa muito fascinante que me chamou a atenção é a forma como você escreveu na Em primeira primeira pessoa. pessoa e de uma É, forma muito acessível. Então, eu não vou sim, adiantar tudo, eu vou pedir que você apresente, né? sim. E aí a gente vai É. perguntando. Em 2021, eu fui comprar uma biografia, tem uma biografia para crianças, lançada pela Folha de São Paulo, e fui comprar para meus filhos, para ler para eles, e é uma coleção que tem várias pessoas importantes, históricas, né? E não encontrei a biografia do Freud lá. E aí pensei, por que não escrever uma biografia do Freud para crianças? Então, essa história desse livro começa nesse momento. Eu escrevo uma breve biografia para crianças, com esse intuito, mas aí nesse intervalo eu me dou conta de que eu tive dificuldades de expressar em escrita, através da escrita, né? Como falar do psiquismo para uma criança, né? Haja vista que o psiquismo é uma coisa tão virtual e as crianças são tão concretas e que me deu vontade, então, bom, essa primeira biografia eu não levei adiante e aí comecei a pensar numa biografia para adolescentes. Então, eu começo a escrever para adolescentes e também, no meio desse intervalo, eu desisto dessa ideia porque a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior, em termos de conteúdo, em termos de expressão histórica, de eventos, né? Então eu abro mão dessas biografias para crianças e adolescentes, e aí, tanto é que o nome do livro seria Sigmund Freud para crianças, né? E depois para crianças crescidas, e aí depois virou esse nome, a última versão. Sigmund Freud, a última versão. Mas nessa construção, eu tinha começado falando do Freud em primeira pessoa, contando quem foi ele, que ele viveu, que ele passou. E no momento que eu vou, então, para uma construção para adultos, né, eu pensei
o Freud chegando em Paris, né, fugindo aí de Viena, que estava sitiada pelo nazismo, né, e decidindo, coloco ele decidindo, após essa chegada, que realmente ele viveu como uma nova fonte de vida para ele, né, eu falei Paris, mas não é Paris, ele passou por Paris, mas foi em Londres. Quando ele chega em Londres, então, ele passa por Paris, chega em Londres, e quando ele chega em Londres, ele decide contar a história de vida dele para o médico pessoal. Então, como ele conta, como, como se ele estivesse contando pela última vez, né? Haja vista que ele já tem noção da idade, da situação biológica que ele está vivendo naquele momento, ele decide, então, contar pela última vez a biografia dele como uma forma de se manter vivo mais tempo e também como uma forma de pensar tudo que ele viveu antes de elaborar tudo que ele viveu antes de morrer. Né? Aqui, essa forma dele contar, tudo que ele conta é real, aconteceu. Não há uma implementação de fantasia nessa escrita. O livro é um romance, né? Sim, Ele foi classificado como um romance histórico biográfico. Então, as datas, elas estão muito coerentes com aquilo que as biografias contam sobre ele. Então, eu me baseei em várias biografias e outros trabalhos que estão ali como referências bibliográficas no final do livro. Então, o que ele vai contar das principais passagens da vida dele são baseadas nessas biografias. Uma das coisas que eu descobri, que me permitiu, que me deu assim maior liberdade para poder escrever uma biografia do Freud em primeira pessoa, foi a compreensão de que cada biografista do Freud, ele fala de um aspecto da vida dele, de alguns aspectos da vida dele. Há vários eventos são históricos, mas a forma que o biografista vai descrever é muito pessoal. Então, depois que eu entendi que não existe uma possibilidade de ter uma verdade absoluta sobre uma biografia de uma pessoa, especialmente de uma pessoa tão complexa, densa, né? Como genial, como Freud, eu me senti mais livre para dar continuidade a esse trabalho. Então, e tudo que ele como vai esse. contar é baseado nessas biografias, né? Certo. Só que o Freud do livro, ele tem uma personalidade, né? Ele assume um, os sentimentos, os afetos e as raivas que estão presentes nesse, como você está chamando, romance. Como é esse Freud que você escreveu para você? Olha, o que eu pensei, como essa decisão, eu pensei nessa decisão do Freud chegando em Londres e decidindo contar para o médico pessoal dele. Então, ele não conta para qualquer pessoa, ele decide contar para o médico num tom de confidencialidade. Então, mesmo que a personalidade, o Freud, fosse contra as biografias, né, ele não era favorável à escrita de biografia dele, porque, no fundo, ele considerava, com razão, todo biografista um embusteiro, né, um mentiroso, a ideia de ele estar contando para o médico, num tom de intimidade, eu tentei trazer um Freud muito mais humanizado, né? Alguém que não estava mais preocupado com o legado que ele poderia deixar, mas sim com a verdade daquilo que ele teria para contar e como ele recorda, né, naquele momento da vida dele, os eventos que ele passou enquanto criança, enquanto adolescente, né, enquanto um homem apaixonado, as Isso me, dificuldades. isso me chama muita atenção, porque você, me parece que você trouxe um Freud homem, né? Não um Freud figura lá do topo, onipotente, mas um Freud com ciúme, um Freud com ódio,
Um Freud com raiva, com medo, né? Tendo que descobrir dentro dele mesmo coisas que ele não dava conta. Percebi que você enfatizou muito a autoanálise dele, né? Como um processo de autodescoberta. E isso me chamou muita atenção, porque eu vi muito presente no livro. Eu achei muito Na interessante verdade, como... desculpa, te interrompo. Ah, vá, não, É, diz. na verdade, assim, a ideia não era muito uma autodescoberta. É, eu quis tentar enfatizar a necessidade que ele teve de iniciar um tratamento com bases no modelo de tratamento que ele vinha desenvolvendo para os pacientes, levando em consideração que ele se percebe os mesmos sintomas, que são sintomas histéricos, que Sim, os seus sim, pacientes tinham. Então, ele percebeu em algum momento que o método que ele vinha desenvolvendo era mais aprimorado do que os colegas tinham na época. Então, levando isso em consideração, com quem que ele poderia se tratar, se não com ele, se ele tinha sim. juntado, né, ele conseguiu juntar diversos conhecimentos, né, especialmente do seu amigo médico Breuer, né, do Liz. Libiot, lá, né, de Nancy, Ah, né, da escola de Nancy, e, e do Charcot, né. Então, ele conseguiu juntar, através desses três profissionais, conhecimentos diferentes para desenvolver um método próprio, né, que demorou muitos anos para ser, para chegar a seu momento ápice, vamos dizer assim, que é, claro, aí, o lançamento dele, nesse primeiro momento, da interpretação dos sonhos, né? eu achei que ficou, eu não sei outra palavra, mas eu acho que ficou didático muito quando você trouxe essas três influências no trabalho de Freud, porque muitas vezes, pelo menos nas escolas, nas universidades, não existe esse conhecimento de onde Freud bebeu no seu conhecimento, né? Então, você trazer Breuer, Charcot e a escola de Nancy, que é a menos conhecida de todos, eu achei, eu assim, fiquei extasiada quando eu encontrei aqui no material escrito. Você poderia Você falar já, um pouco? Diga. você já tinha lido alguma coisa sobre Nancy, não? Já, tanto que eu conheci o mesmerismo pela escola de Nancy, quando eu precisei apresentar um histórico de Freud, né, da psicanálise. Então, foi assim que eu conheci. Mas muito poucas Sim. pessoas têm esse acesso. Porque é um trabalho de pesquisa já, né? É um trabalho de pesquisa, porque as pessoas têm uma ideia do Freud e quando entram na formação psicanalítica, ou mesmo, imagino, né, na psicologia, né, vão ver mais os resultados finais do seu pensamento, né? Então, esse livro, uma das ideias é justamente trazer o construto histórico que conduziu Freud, né, a chegar a determinados pensamentos teóricos, que nada mais, não é só um pensamento teórico, mas na construção de um novo aparelho psíquico, né? Antes de Freud, a gente tinha várias possibilidades de entendimento do psiquismo de uma forma mais cartesiana, né? E eu penso que Freud ele traz, né, todo esse aparato teórico, um modo de funcionamento psíquico, a complexidade, o pensamento complexo, né, para dentro desse setor da psicologia, mas que ele emancipa, né, porque a psicanálise, você vê, ela é um ramo do conhecimento que está apartado, ela tem vida própria, né, dos demais ramos do conhecimento científico. E isso, às vezes, é difícil de ser compreendido e passado. Mas, voltando à tua pergunta, o livro vai mostrar as sendas, os caminhos, né, desde, desde o início da vida do Freud, claro, mas eu gostaria de falar muito da questão
da formação médica dele, né? Viena, na época, era o grande centro cultural, né, científico da Europa como um todo. Então, os principais profissionais médicos da época eram professores da Universidade de Viena, da Faculdade de Medicina de lá. Então, muitos profissionais vinham de fora para fazer medicina lá. E o Freud teve a possibilidade de estudar com esses médicos, né? E durante já a formação dele, uma das coisas que eu quis enfatizar bastante também é o quanto a formação que ele vai fazer médica dentro do laboratório de Helmholtz, que é um laboratório positivista, né, onde se desenvolve, por exemplo, várias lentes para que traziam entendimento, por exemplo, o oftalmoscópio, o otoscópio, né, que vão trazer a visão da alteração orgânica, né, anatômica das doenças e retirar de uma vez por todas, como diria talvez Freud, a religião ou a filosofia de dentro do adoecimento dos seres humanos, né? E nessa época se acreditava também muito que se encontrariam as alterações neurológicas para que dessem vazão para a histeria, né? Alguns profissionais estavam em busca disso, só que não encontravam, né? Não encontravam, porque a histeria, então, era uma doença estritamente psíquica, né? E não neurológica. E nessa andança que o Freud vai fazer, ele passou por esses professores que eram extremamente positivistas. Um deles era o Meinert, né, que é psiquiatra, que desacreditou das descobertas que ele foi fazer lá com Charcot, em Paris, e, e tem até um episódio curioso, que no final da vida, por mais que ele tenha atacado as descobertas do Freud, ele chama o Freud para a casa dele para contar que ele próprio seria, então, um grande histérico, mas que não poderia abrir isso para ninguém, né? Mas, então, assim, Freud vai bebendo em várias fontes e fontes difíceis, porque a partir do momento que ele chega a algumas conclusões sobre a etiologia e o modo de funcionamento da histeria, e também quando ele abre mão dos profissionais, dos grandes mestres, vamos dizer assim, de Viena, que foram pessoas que confiaram nele, que depositaram nele grandes esperanças de futuro, e ele vai para Nancy estudar com Bernheim, ou vai para Paris estudar com Charcot. Esses profissionais de Paris, da França, não eram muito bem vistos, porque eles trabalhavam com hipnose, e a hipnose não era bem vista também, justamente, porque se acreditava que quem trabalhava com hipnose ou quem tratava de histeria eram os charlatões, não eram os verdadeiros médicos, né? E Freud, então, se vê durante vários momentos da sua vida, assim, tendo que romper, vencer alguns limites, né? Ultrapassar algumas barreiras para poder ter uma visão diferente, né, mais ampla sobre aquilo que ele estava tentando descobrir, né, que era justamente uma forma de tratar as psicopatologias, e a principal delas na época, a histeria. São muitos Eu te caminhos falei que eu que. começo a falar e não paro, então você vai me Mas interrompendo. a ideia é essa, porque, veja, ele tem uma parte do livro que você coloca essas três pontes em um único capítulo, dizendo, né, que Breuer trouxe a questão da hipnose por um caminho, né? Charcot trouxe a hipnose colocando e tirando ela de pacientes adoecidos ou não presentes, e a escola de Nancy, eu nunca falo o nome do autor porque eu não sei pronunciar,
Eu É isso. pronuncio Bernheim, mas eu não tenho certeza. Eu pronuncio mais com inglesado, talvez. E a Que é- escola de Nancy traz a hipnose como um processo de sugestão que pode ser trazido à mente de forma consciente se você insistir no processo é. Na de verdade, provocação. assim, acho que tem, não é mais ou menos isso, né? Mas do Breuer, o Freud retira do exemplo, né, do tratamento que ele teve que ele desenvolveu com a paciente dele chamada Ana O, a Berta Pappenheim, né, que é a famosa, ele tira a possibilidade da cura pela fala, né? Quer dizer, Tá, ele percebe que a verdade. partir do momento que a paciente fala e chega a expressar aquilo que ela não tinha condições de expressar antes e expressa com afeto, aquilo por si só é terapêutico. Então, ele pega isso. Com o Charcot, ele pega muito mais a importância, né, da hipnose como um modo, uma forma de se chegar uh, nesse trauma, né, de uma forma mais rápida, né? Então, hipnotizando a pessoa, se conseguia, então, sugestionando ela, falando para ela, agora eu gostaria que você lembrasse do que aconteceu, que causou esse problema, por exemplo, o fato de você não consegue tomar água. E aí a paciente começa a lembrar do dia em que ela viu o cachorro bebendo água no copo, né, do pai que ela estava cuidando. E aí, quando ela lembra daquilo, se vai embora o sintoma, né? O sintoma acaba. Mas o Charcot, ele fazia essas apresentações não muito com o intuito de terapêutico, era mais com a forma de demonstrar a existência da histeria como uma doença uh, uh, não ligada necessariamente, né, não ligada ao anatômico, né, ao fisiológico. Tanto é que ele provocava sintomas histéricos em pessoas sem histeria e ao contrário, verdadeiro. Ele retirava sintomas só pela sugestão. Agora, em Nancy, com o Bernheim, ele vai, na verdade, entender que o Bernheim ele tinha um viés muito mais terapêutico. O Bernheim trabalhava muito com classes mais pobres da população, né? Então, ele até leva uma paciente lá para ver se o Bernheim trata dela, né? E não deu certo, né? E o Bernheim diz que isso não funciona, porque, na verdade, só funciona com pessoas mais humildes. Mas o Bernheim traz uma outra dica para ele, traz uma outra história, que ele diz que a sugestão, a hipnose só acontece quando o paciente acredita muito no médico que executa, né, no hipnotizador, né, e isso é de fundamental importância. Se o paciente não acredita, o efeito terapêutico da sugestão não ocorre. Então, isso vai ajudar Freud a pensar, claro, não só nas questões transferenciais, mas na aliança terapêutica, na conexão necessária que precisa ser realizada entre o médico, entre Sim. o analista e seu paciente, né? A gente passou por três grandes mestres agora conversando que influenciaram Freud. Mas eu acho que tem mais dois também, Tiago, que eu queria que você falasse que foram amigos íntimos de Freud, que foi o Breuer e o Fliess, né? Como é É, que se deu isso, essas amizades? Como é que se acabaram essas amizades? Como é que Freud olhava para eles? Porque você também traz isso muito bem esmiuçado no texto. são duas situações bem diferentes, né? Freud, no caso de Breuer, né? Breuer era, acho que eu não tenho certeza, mas uns 14 anos, acho, mais velho que Freud. E ele fez a mesma formação, né? Tinha muita similaridade, também era judeu, as famílias eram amigas, né? E Freud sempre teve uma questão muito importante com o dinheiro, né? Que era a falta dele, né?
Então, quando ele se apaixona pela esposa dele, pela futura esposa dele, ele ele não tem dinheiro, não tem dote para poder casar, né? Então, isso realmente dá uma mexida na vida dele, o desejo que ele tem de casar. E aí sim, ele sai do laboratório de fisiologia, né, que ele estava estudando, estava praticamente finalizado, já tinha terminado a formação médica, mas continuava no laboratório lá, ganhando muito pouco. E ele decide, então, ir para o hospital de Viena, voltar, trabalhar como médico lá. Mas, e o Breuer, nesse intervalo de formação médica e logo depois, sempre foi um amigo muito fiel e sempre ajudou, foi uma espécie de mecenas para ele, né? Então, nas dificuldades, ele sempre chegava junto com dinheiro, porque o Breuer já era um clínico famoso em Viena e tinha um consultório muito bem estabelecido. Mas a partir do momento que o Freud decide, então, montar o seu próprio consultório, decide querer casar, fazer a sua formação, ele sente, de alguma forma, que o Breuer não apoia muito ele. Ele fica com a sensação de que o Breuer seria um bom mecenas, enquanto pudesse ajudá-lo e contribuir financeiramente para a vida dele, mas quando ele deseja ter uma autonomia, né, uma independência financeira, ele sente que o Breuer não foi muito apoiador dele. E nesse intervalo, ele conhece justamente Fliess através do Breuer, né? O Fliess ele vai conhecer, porque o Breuer indicou o Fliess para uma das conferências que o Freud estava dando sobre hipnotismo, na Sociedade Médica Vienense. Então, o Freud e o Breuer, o Freud e o Fliess começam a trocar, primeiramente, cartas e inicia-se uma relação mais próxima. Eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Têm uma formação semelhante. E, e quanto mais crescia a relação de amizade entre Freud e Fliess, mais foi se afastando a relação entre o Freud e o Breuer, né? E ao ponto de enquanto o Breuer tinha muita dificuldade de aceitar a etiologia sexual, da etiologia, a origem, né, dos sintomas histéricos dentro da sexualidade de suas próprias pacientes, enquanto que o Fliess estava totalmente disponível, ouvia as histórias do Freud e ainda estimulava elas. Então, Freud se sentiu mais estimulado, mais seguro de seguir contando suas descobertas para o Fliess do que para o Freud, do que para o Breuer. E o Breuer, na verdade, acabou até sendo meio escrevendo um livro, né, Estudo sobre Histeria com Freud, 1893, 95, foi lançado, mas meio contra a sua vontade, né? Então, e, e aí chega um ponto que o Freud não tolera mais que o Breuer não aceite suas ideias e acaba meio que rompendo com ele. Não rompendo, brigando, mas se afastando ao ponto de que parou de trocar cartas ou conversa, ou dialogando com ele. E nesse intervalo, então, sua relação com o Fliess já está muito bem desenvolvida e as trocas são muito intensas, né? Então, assim, não sei se eu devo me aprofundar muito nisso, mas o Fliess, com essa característica dele de ouvir, de escutar, é, o que o Freud vinha descobrindo, permitiu que o Freud encontrasse um lugar de fala, né, para todo aquilo que ele estava pensando. E é por isso que o Fliess, até hoje, é difícil entender como que o Freud foi se aproximar de alguém como o Fliess, porque o Fliess era uma pessoa que acreditava em teorias da periodicidade, ele imaginava que as doenças humanas aconteciam em ciclos periódicos de 23 e 28 dias, e que isso tinha uma ligação até com o cosmos, né, com as estrelas, e que isso tinha muito a ver
também com aspectos nasais do nariz, no caso, que as pessoas tinham. Claro, ele era otorrinolaringologista. Então, assim, por mais absurdo que isso seja, nos pareça, né, mas Freud precisou de uma pessoa que pensasse, como ele próprio disse, né, além das muralhas da ciência, para poder pensar algo diferente, né? Só que justamente isso foi que levou ao fim dos dois, pois chegou um momento que o Fliess passou quase a exigir que o Freud defendesse suas próprias teorias de periodicidade, enquanto Freud estava desenvolvendo uma teoria sobre o psiquismo e sobre o adoecimento humano muito mais complexa, né? Muito mais ampla, difícil de ser compreendida do que se imaginava, do que o Fliess imaginava, né? Então, Tiago, digo, entrando por aí, eu acho que um ponto polêmico das questões de Freud, que você abordou aqui também, que eu acho interessante, é a cocaína, né, que foi utilizado, inclusive, para tratamento de nariz, tratamento do olho, né, e que foi Freud que trouxe da América do Sul, né, isso, para estudar os efeitos, é, na, para fazer um na, tratamento medicamentoso. é, na verdade, as indústrias Merck já existiam naquela época, né? E em 1850 e poucos ali, alguém já, um químico, que eu não lembro o nome agora, já tinha separado o alcaloide da folha de coca e transformado nessa pureza, né? Que se deu o nome de cocaína. No ano de 1884, foi a época que o Freud vai buscar isso, é justamente a época que ele já conhece a Marta, né, a futura esposa, e está vivendo essa pindaíba de dinheiro muito grande. Então se imaginava, né, ele, ele gostaria de conquistar, de desenvolver alguma coisa que lhe desse dinheiro. E naquela época muitas drogas estavam sendo desenvolvidas e descobertas. Então ele recebeu algum tipo de informação, alguma monografia sobre algum estudo sobre a cocaína, que estava bem no início, né, muito recente, tudo muito recente, ninguém sabia nada sobre essa substância. Então, ele compra da indústria Merck, né, da Alemanha, chega a cocaína na casa dele, começa a já provar em si mesmo e testar nos pacientes e tentar ver para que aquela droga poderia ser utilizada, né? Então, ele descobre que aumenta o vigor, que melhora o apetite, né, trata algum tipo ele tinha uma espécie de gastrite, ele sente que melhora, né, quadros de rinite, e aí ele, ele fica muito empolgado, mas empolgado de um jeito que ele não tinha ficado, né, escreve artigos, escreve sobre a coca, um dos principais artigos, né, ele passa a dar para um amigo que era viciado em morfina, um dos colegas dele lá do laboratório do Helmholtz, teve um problema, cortou a mão, pegou uma infecção na mão e teve que cortar a mão, e depois desse corte da mão ele ficou com muitas dores, ele se viciou em morfina. Então era um cara que estava muito viciado em morfina, e o Freud, quando chegou a cocaína, pensou, vou tentar usar como uma medicação análoga, de repente a gente consegue tirar essa morfina dele. E dito e feito, conseguiu tirar, né? Então, assim, nos primeiros meses que ele começou a passar a morfina com esse intuito, aparentemente tinha um resultado muito bom. Então ele publicou, ele fez uma série de coisas imaginando que realmente ele fosse ganhar uma espécie de fama, enfim, por ter descoberto essa substância. Descoberto os usos terapêuticos dessa substância. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Numa das semanas nesse intervalo, a Marta, né, a namorada dele, a noiva dele, o noivado foi às escondidas, né? A mãe dela decidiu levar ela para a Alemanha para morar lá. E ele estava assim obcecado, ele estava enlouquecido porque estava sem a mulher, não conseguia dinheiro, não conseguia casar,
E aí ele vai visitar ela no final de semana, e o colega dele, que ele tinha falado sobre a cocaína, o oftalmologista, realiza então a primeira, ele pinga cocaína no olho e realiza a primeira cirurgia com anestésico da Europa, cirurgia oftalmológica. E pá, já foi, aquilo ali saiu em todos os jornais, o cara ficou super conhecido, e o Freud volta e tenta continuar descobrindo outros, outros usos terapêuticos dessa medicação, mas infelizmente não descobre mais nenhum. E, e pelo contrário, vários outros médicos da comunidade médica internacional passam a escrever vários artigos dizendo do risco de vício, de várias pessoas ficando viciadas. Então, no final das contas, foi um grande banho de água fria e Freud abandona tudo, né? E descobre que ele deveria ser um pouco mais prudente aí com as suas tendências à, à descoberta, né? Tiago, funcionando um pouco pela Associação Livre, pensei aqui se você podia falar um pouquinho, porque é outra coisa também que não é muito falado, eu só vi um livro até agora sobre isso. A época que Freud passou, eu não sei se foi gerenciando ou tratando crianças. Se eu não me engano, foram 3 anos que ele passou trabalhando com. Eu não sei como é o nome que foi dado, mas ele atendia crianças antes dele ir para Como neurologista, né? como Antes dele, neurologista. é, ele, ele passou por essa bolsa, né? Ele fez como se fosse uma espécie de uma prova que outras pessoas também fizeram para ter essa bolsa de estudos em Paris, com Charcot, que durou mais ou menos, duraria 6 meses, ele ganharia um dinheiro para isso, e ele realmente foi chamado e foi. Mas antes de ser chamado, ele já tinha passado por vários degraus nessa escalada, né, de conhecimento dentro do hospital de Viena, né? E, e aí, antes dele ir, ele foi chamado para trabalhar nesse hospital infantil. Então, quando ele retorna lá de Paris, ele estava muito voltado para a questão da psicopatologia, para a questão da histeria, mas mesmo assim ele precisava ganhar dinheiro, né? Então ele trabalhava nesse hospital infantil e realizou vários trabalhos, publicou vários trabalhos. Isso é uma característica do Freud também, né? Ele sempre teve uma capacidade muito grande de escrever, né? Então ele publicava muito, ele tem muitos trabalhos escritos e nessa, né, com essa experiência com crianças também, né? Vários trabalhos, alguns até assim são citados até hoje, né? Algumas descobertas em termos. Ele era um grande fisiologista e anatomista, né? Tanto é que as pessoas iam fazer cursos, né, para conferências com ele lá desde a época ele estava na faculdade já. Tinha gente, ele se tornou uma pessoa famosa, por mais que ele fale que não, né? Ele já era famoso, os próprios professores, o Meinert, o Bruck, que eu não acabei não falando, mas o Bruck foi um grande professor dele, que ele se inspirou muito também lá do laboratório de fisiologia, acreditavam e acreditavam muito nele, né? Nessa capacidade científica que ele desenvolveu um método científico muito arraigado, né? Dentro desse laboratório. E isso permitiu, né, que ele conseguisse, então, construir novos modelos teóricos, por exemplo, do psiquismo humano, baseado dentro desse método científico. Né? Sem esse método científico, acho muito difícil que ele teria conseguido construir algo da natureza que ele conseguiu. Né? Ah,
Tiago, você trouxe uma coisa que eu acho que a gente pode emendar em outra. Porque tem dois trabalhos dele, que você citou aqui, o projeto e a afasia, que estão em algo também que eu acho que transita por esse meio termo, né? O projeto para neurologistas, né, psicologia científica, ele vai escrever a última último trabalho dele, que ele tenta fazer uma ponte, né, entre a psicologia e a neurologia, né? É um trabalho muito denso e que ele escreveu logo depois de um encontro, né, num desses congressos que eles chamavam de congressos com o Fliss, e ele já começou a escrever no trem, voltando para casa. Então ele tenta fazer uma aproximação entre esses dois universos, né, o psicológico e o neurológico. Isso dá pano para manga, para muitos estudos até hoje, para compreensão da metapsicologia freudiana, né? Porque ele abre mão desse projeto, né? Ele não publica, e é justamente a não publicação que permite que ele possa se libertar, né, do pensamento de tentar justificar suas descobertas para os neurologistas, né? Em termos neurológicos. Então, esse abandono permite ele criar um novo ramo do conhecimento humano, chamado psicanálise, né? E aí, passando por isso tudo, como é que chegam os sonhos nessas pesquisas todas de Freud? Onde é que entram? O que é que agregou? Sonhos, os sonhos é o início de algo que possibilitará ao Freud ultrapassar o psicopatológico, né? O que significa isso? Quando ele hipnotizava as pessoas e via que os sintomas contavam uma história, que essa foi uma das grandes descobertas, né? Os sintomas histéricos contam uma história que não podia ser falada, que não tinha como ser falada, que nem o paciente sabia, né? E dentro dessas descobertas, ele vai percebendo que fenômenos que não estavam ligados necessariamente a pessoas doentes tinham uma forma de funcionamento bem semelhante aos sintomas histéricos. Quer dizer, o pano de fundo era o mesmo. Então, ele foi tentando construir uma teoria sobre o psiquismo, não mais uma teoria sobre a histeria, sobre o desenvolvimento da histeria, mas sim sobre o psiquismo humano, como é que é o modo de funcionamento do psiquismo humano. Então ele vai buscando entender através, primeiramente, dos sintomas histéricos, que ele vai dizer assim que as histéricas sofrem de reminiscências, que significa o quê? Os sintomas histéricos contam histórias passadas. É quase como se é a mesma coisa que a gente olhar para o céu, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê a luz que foi emitida há milhões de anos e que chega aqui, né, agora, né, nesse momento que a gente está olhando, mas ela conta uma história. A mesma coisa são os sintomas histéricos, eles contam histórias antigas, né, eles contam histórias de outras épocas, histórias passadas, mas não elaboradas. Nessa busca, ele vai perceber que os sonhos também, né, têm essa característica de trazer esse modo de funcionamento mais primitivo do psiquismo humano, né? Então, uma outra forma de funcionamento que não é aquela do sistema consciente. Então, claro, aí ele vai dividir
na primeira tópica aí, né, o que é o pré-consciente, consciente e o inconsciente. E isso já vai dar os pilares iniciais da construção do que ele vai chamar de psicanálise, né, e um novo modelo de psiquismo, né, humano. Então, aquilo que surge através dos sonhos vai contar essa história, esse modo de funcionamento inconsciente daquele sujeito, né? E isso vai ser de fundamental importância para buscar a compreensão do que causou adoecimento naquela pessoa, né? Então, por isso que durante o tratamento analítico, além daquela frase célebre, né, da associação livre, fale tudo que vem à mente numa versão sem cortes, os sonhos também são muito bem-vindos, porque eles vão trazer de forma vívida o que está acontecendo no interior, dentro do inconsciente desse sujeito, né? E não só isso, me parece também que eles vão dar consistência ao tratamento, porque sendo os sonhos algo que o paciente produz sem ter controle nenhum, né? O que apareceu aí? Eu estava aqui escondidinha, é Lux, meu alter Apareceu. ego. Eles vão dar consistência ao tratamento porque vão ajudar o paciente a ter uma compreensão mais ampla de quem ele próprio é e como que ele funciona, né? Então, deu uma... Então, os sonhos chegam nesse ponto também para Freud, né? Que ele sempre gostou muito dos sonhos, sempre foi muito interessado pela natureza dos sonhos dele, primeiramente, e também, claro, dos seus pacientes, quando ele percebeu que os sonhos contribuíam muito para a compreensão do processo de adoecimento deles. Assim como os sintomas, os sonhos também auxiliavam, né? Quer dizer, e foi justamente quando ele abandona a hipnose, né, os métodos de tratamento através da hipnose, que ele chega à conclusão, né, da importância da associação livre, né, da importância de você trabalhar com aquela resistência que o sujeito tem contra a percepção do trauma, né, a lembrança do trauma. A pessoa esquece do trauma e não recorda, ou não tem associação com o trauma realmente porque é muito difícil, é sofrível ter que lembrar. Então, ao invés de lembrar, aquilo ali encontra uma outra forma de expressão através do sintoma, através dos sonhos, através dos atos falhos, enfim. Eu achei muito legal a sequência que você trouxe para o livro, porque você trouxe os casos de histeria e os tratamentos, trouxe a interpretação dos sonhos e não deixou passar batido o complexo de Édipo. É, Então, é. pode ver. O complexo de Édipo, na verdade, como esse é um volume 1, né, eu coloquei o volume 1, eu coloquei como um livro que eu vi que estava demorando demais, então são 3 anos escrevendo, e eu vi que eu ia levar mais 3 ou 4 para terminar o livro todo, aí eu decidi desovar mesmo esse volume 1, que vai até a interpretação dos sonhos, que é claro, através da análise pessoal dele ali, né, o Freud vai chegar a essa conclusão terrível, né, essa descoberta terrível do Édipo nele mesmo, né, primeiramente, claro, através dessa descoberta, ele adquire um alcance terapêutico com suas pacientes muito mais amplo, seus pacientes. Então, acho que nossa, não quero me adentrar muito nisso, Que vai vir o volume mas 2. é, é, Por falar nisso, Tiago, quais os problemas que você passou? Eu não vou entrar nos detalhes do romance, para quem quiser ler, comprar o livro, né? Que é uma parte também muito interessante. Eu acho que a gente tocou nos principais tópicos, particularmente eu amei mais o capítulo 9. Quais as dificuldades que você passou para a publicação desse livro?
que é um livro muito bom, mas hoje em dia a gente tem, às vezes, nichos que não atendem à nossa demanda, né? Na publicação, na verdade, algumas dificuldades, sim, né? A primeira foi encontrar uma editora que estivesse aberta a publicar esse livro, porque as editoras ou publicam pessoas que já são muito conhecidas, né? Especialmente editoras que trabalham com romances, né? E as editoras que trabalham com o universo mais científico da psicanálise também tive algumas dificuldades porque elas costumam não publicar romances. Então, eu, fi- Sim, eu fiquei nesse limbo. esse gap. Então, chegou o momento que eu vi que se eu fosse publicar com alguma editora, eu teria que abrir mão de alguma coisa, por exemplo, das aquarelas, né? O livro é composto com várias aquarelas, né? Era isso que eu E ia perguntar. que Sobre foram o desenhadas. diferencial do livro também é muito lindo. Eu nunca tinha visto um trabalho tão bem feito de aquarela assim, e que embeleza todo o material, deixando mais leve, inclusive. É, é. Só que aí tá, daí teve uma editora até que pensou em publicar, mas queria retirar as aquarelas que tinham sido assim muito bem realizadas pelo Brasil Goulart, meu amigo aqui de Paraty, né, artista plástico, enfim, uma pessoa que acompanhou a construção do livro e captou muito bem o que está escrito, o que o Freud passou para poder produzir imagens, né, e as imagens. E aí eu não abri mão disso, não queria abrir mão disso também. E aí chegou um momento que eu fui atrás de buscar saber como é que se montava uma editora para poder publicar, então, né? E acabei montando uma editora, que é essa editora Casa Comigo, né? Que é feita junto com a minha esposa, né? Então, com o nome Casa Comigo. E aí sim, aí eu consegui publicar do meu jeito. Enfim, claro que com recursos próprios, foi um grande investimento, assim, estudo, né? E a diagramação também, realizada pelo meu amigo João Forne, foi muito bem feita, assim, gostei muito, ele se dedicou muito, né? Então, fizemos um trio aqui muito bom, eu, o Brasil, e no final, já quando estava com o material todo pronto, o João Forne chegou para produzir a diagramação. E foi também o João que deu essa ideia da linha de tempo. A ideia não, o que fez a construção da linha de tempo ficou muito Muito bacana legal. para quem Sim. gosta de estudar, né? Quem quer saber mais, assim, ter essa possibilidade de busca rápida, né? É algo que é um diferencial do livro também. Bom, acho que isso. Tiago Júlio Bofanda, quando é que vem o próximo volume? Agora eu já terminei de ler os livros que eu considerei que são importantes para esse segundo volume. E agora, a partir de janeiro, vou começar a compilação já do volume 2. Estou dando Ah, um tempo agora, de fim de ano. relaxando, né? Eu vi que a bibliografia é muito extensa. Você foi buscar muita coisa para poder construir. Eu acho que por isso que ficou tão bom o material. E a forma de romance, eu acho que é uma coisa que eu disse lá para a turminha, que é uma coisa que é muito interessante na faculdade mesmo. Você levar para a faculdade, porque fica uma leitura leve para você depois aprofundar com os textos realmente freudianos, porque você já vai com uma bagagem, e dessa bagagem, quando você chega no texto, já chega com um conhecimento que não vai ser mais estranho, o contato já não é mais estranho. E por isso que eu gosto muito do capítulo 9, porque você traz muitos conceitos, o que eu acho que ajuda bastante nisso. Você está me dizendo que tem uma editora, você está aceitando livros de outras pessoas para publicação? Sabe que eu não pensei nisso ainda? Não sei, porque como é uma editora, assim, que eu não tenho muito conhecimento em termos de fazer a divulgação nem nada, né? Na verdade, estou fazendo a divulgação desse livro, mas não sei, teria que pensar.
Mas só voltando um pouquinho, né, no que você trouxe, uma das coisas que eu... Aí eu já comecei os lançamentos, né, eu estou fazendo esses lançamentos do livro desde final de agosto, praticamente, início de setembro. E uma das preocupações que eu tinha era, com um público que não é psicanalista, será que vai trazer alguma, né, você vai ser denso demais ou algo assim? E para o público da psicanálise, que será que vai ficar infantilizado? Será que de alguma forma ficou, né, transformei Freud numa figura ridicularizada, possivelmente ridícula, sempre foi, mas ainda mais, será? É, especialmente para os detratores, né? Mas não, o resultado foi bem interessante, está sendo bem interessante, assim, o resultado das pessoas que não são desse universo estão lendo e estão achando, assim, produtivo, enriquecedor, e para o pessoal que é da psicanálise, o retorno tem sido, poxa, que bacana, eu acho que é isso que você trouxe, né, como um livro não só introdutório, mas como um livro que traz informações que às vezes a pessoa fez a formação psicanalítica, e nunca teve tempo necessário suficiente para estudar mais a fundo, né, a vida do criador, né, do seu criador. Me parece que seu livro vai ter que ser publicado em espanhol e em inglês também. Em inglês já Puxando estou a fazendo a sardinha. tradução. Em inglês estou Ah, fazendo a já? tradução. E para o espanhol eu estou com um tradutor aí que a gente está conversando, vamos ver. Que bom, Thiago. É bom É. saber disso daí. Eu achei seu livro fantástico. Eu agradeço, gente. Eu ganhei uma cópia autografada. Olha, isso daqui a uns anos vai valer uma fortuna, né? Eu queria agradecer a possibilidade de você gentilmente atender o convite de poder falar um pouquinho do seu livro. Eu acho que enriqueceu muito a nossa conversa, principalmente para quem está na curiosidade da psicanálise e para estimular também a leitura do livro, que eu acho que é um livro que vale a pena você ter em casa, é um daqueles livros que você tem que guardar com carinho, né? Nem emprestar. Eu acho que é um livro que não dá para emprestar, cada qual tem que comprar o seu. Ah, por falar nisso, onde é que a gente encontra o seu livro? Por enquanto está sendo diretamente comigo, né? A princípio, a partir de janeiro, eu vou colocar na Amazon também para vender, mas eu não coloquei ainda, não tive tempo suficiente. Sabe como é que é a vida de analista, De né? psicanalista, com certeza. Então, quais são os Então, contatos para poder pedir? pode entrar no meu Instagram, né? Thiago Júlio Bonfada, ou no meu telefone celular mesmo, né? Que é o 24 998 22 0953. Pronto. Eu vou ver se eu coloco o negocinho aqui na hora de editar para a gente divulgar isso daí. Tá bom? Beleza. Tiago, muito aí. Obrigada. Eu Lembrança que te para a família agradeço mais uma toda, vez. viu? Um abração para você. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Eu adorei. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. A gente não abordou tudo, porque eu acho que também não dá para abordar tudo. Não, Não tem não como, é né? possível, não tem como. É um livro muito rico. Mas eu acho que a gente abordou os principais pontos que eu acho que é o que leva à curiosidade, né? É o que puxa para a curiosidade, né? Sim. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.